Hoje, a mensagem é para os crentes em Cristo que estão passando por situações difíceis, um sermão para os cristãos em situações apertadas, situações sem esperança, situações que parecem não ter saída e nenhum vislumbre de esperança. Esta mensagem é para aqueles crentes cujas vidas estão machucadas e feridas, e parece que não há esperança para eles. Vamos explorar a natureza e o caráter do Deus a quem servimos, o Deus que amamos e adoramos. Em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, lemos: E disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e espaçosa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Nesses versículos, vemos algo sobre o Senhor, nosso Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7 começa com a frase: E disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. O Senhor vê você em sua situação. Deus está observando você. Sim, Ele sabe quem você é, conhece a sua situação e sabe quem você é. O Deus a quem servimos é um Deus que vê, uma das características mais poderosas de Deus. Ele é observador e Ele vê. Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vê, e Deus está observando você. Você pode perguntar por que Ele estaria cuidando de mim? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 responde: Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É porque Ele se preocupa com você. Essa é uma das características mais maravilhosas sobre Deus. Ele é observador e Ele vê. Portanto, seja o que for que aconteça ao seu redor ou à sua família, Deus está ciente disso. Nada pega Deus de surpresa. Mesmo antes que aconteça, Ele já sabe. É muito importante que você descanse nesse fato sobre Deus. Ele é um Deus que vê, um Deus que cuida de mim, que está observando sobre mim e minha família e tudo ao meu redor. O segundo ponto que precisamos saber sobre Deus, conforme visto em Êxodo capítulo 3, versículo 7, é que Ele é um Deus que ouve. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Observe como os filhos de Israel não sofreram em silêncio. Pelo contrário, eles clamaram ao Senhor. E isso é o mesmo para você aqui hoje. Não é necessário sofrer em silêncio. Os filhos de Israel não se calaram diante das injustiças que estavam enfrentando. Eles clamaram ao Senhor, seu Deus. Clame a Deus, ore a Ele quando estiver em apuros. Clame ao Senhor quando não souber a quem recorrer. Deus se especializa em situações sem esperança. Deus se especializa em situações onde não há mais para onde ir. Não sofra em silêncio. Apresente suas necessidades ao Senhor. Seja o que for que aconteça em sua vida, não fique calado sobre isso. Portanto, seja o que for que aconteça em sua vida, não fique calado sobre isso. Nesse mesmo sentido, seja o que for que aconteça em sua vida, não fique calado sobre isso. Quando você não tiver mais para onde ir, ore ao Senhor. Deus se especializa em situações sem esperança. Deus se especializa em situações em que não há mais saída. Não sofra em silêncio. Apresente suas necessidades ao Senhor. Portanto, seja o que for que aconteça em sua vida, não fique calado sobre isso. Portanto, seja o que for que aconteça em sua vida, não fique calado sobre isso. Em situações em que não há mais esperança, ore ao Senhor. O terceiro ponto que vemos nesses versículos é que Ele conhece nossas dores. Deus conhece o que você está passando. De Êxodo capítulo 3, versículo 7. Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Não há nada que acontecerá em sua vida que Deus não saiba. Não há nada que o inimigo tentará secretamente em sua vida que Deus não saiba. Deus conhece as suas dores. Ele conhece as coisas mais profundas e dolorosas em sua vida. Aquelas coisas que você tem medo de compartilhar com os outros. Ele conhece as coisas mais profundas em sua vida. Aquelas coisas que são até dolorosas demais para você falar. Ele conhece as tristezas em sua vida. O quarto e último ponto que quero que você saiba sobre Deus é encontrado em Êxodo capítulo 3, versículo 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa e espaçosa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Nosso Deus é um Deus que age e se move, e por causa disso, não devemos perder a esperança. Não importa em que situação estejamos, Ele é um Deus que toma medidas, um Deus que intervém. Por causa disso, não devemos perder a esperança, não importa a situação. Ele é um Deus que age, um Deus que intervém. Portanto, não jogue a toalha na derrota e não desista, pois Deus ainda está no trono. Ele ainda está no controle. Ele ainda está realizando milagres, ainda está curando os enfermos, ainda está fazendo os cegos verem, ainda está abrindo um caminho quando não há caminho.